Olá, consciência. Eu vou começar com uma afirmação forte e dura aqui agora. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. E nós vamos explicar um pouquinho sobre isso, vamos tentar desenvolver um pouco. E isso veio em função de perguntas que a gente constantemente recebe, porque sempre tem gente nova começando a seguir, começando a interagir, e essa questão sempre retorna, por mais que a gente busque responder, é uma inquietação do ser humano, né? Que vive nesta realidade e que passa por dificuldades, por sofrimento, então sempre é útil, né? Então, nós vamos elaborar sobre isso hoje. Eu, Mário Jorge, é, trazendo aqui a minha experiência e os conhecimentos do Tom Campbell, e o Zeca Werneck, que é um profundo pesquisador da forma de ser humana e experimentando com ele mesmo também, né? A gente só consegue adquirir esse tipo de experiência passando por ela, estudando, se aprofundando, meditando, né? Então, é um buscador aí de uma boa janela a esta altura do campeonato. E a gente tem Cabelos compartilhado, brancos. a gente tem uma boa quilometragem já, né? Ainda é Então, boa quilometragem. então, a gente estava comentando aqui, isso aqui, o que será? Como é que a gente pode chamar isso aqui? Acho que é um satsang feito a dois. Eu nunca vi, mas a gente acabou de inventar já em novembro e está rodando bem, né? Então, a gente pega um tema e desenvolve, sempre coisas que sejam úteis, né? O nosso objetivo aqui é ser útil para você, sobre as regras do jogo, né? Os papos de terça são sobre as regras do jogo vida, as regras do jogo virtual vida, como queira, né? A gente concorda que a vida é virtual e que é um jogo. Então, daí para frente, as combinações de palavras são livres. Então, vamos tocar esse tema aqui hoje. E se quiser falar alguma coisa, Zeca, por favor, fique à vontade. E eu depois vou ler a pergunta da menina aqui. Vou puxar a pergunta dela, Ah, a última que eu recebi sobre o assunto. ótimo. Acho que esse tema é muito bom porque gera muita dúvida, né? É, as pessoas têm um comentário muitas vezes, por que que as pessoas boas sofrem, né? Muitas vezes você vê uma pessoa que parece que não deveria passar por certas coisas e passa. Então, essa questão do mal e o bem, né, que é muito presente aí na vida de todos nós, essa dualidade que a gente vive. E é bom a gente entrar nesse tema aí para ver se a gente consegue esclarecer isso. Eu acho essa frase perfeita. Concordo aí. A gente tentou ver se era do Buda ou não era, mas a gente concordou que é budista mesmo o conceito. Pode O ter dito, conceito ser do. dito assim. É, Uhum. fala, Mário. Não, repete a frase aí, por favor. Aproveita. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. É essa frase. Então, vamos ver por que isso. Ok. E é sobre, é assim, isso aí, apesar de ser budista, né, esse conceito, tem que ver o seguinte, que o budismo tem vários conceitos fantásticos, né? E você não precisa ser budista para ver que quando eles estão falando algum tipo de verdade que é útil para você, você vai falar, ah, não, mas eu não sou budista, então vou ignorar essa frase. Não faz o Só menor serve para. sentido. Não. Toda sabedoria, quando ela contribui para a sua vida, é bem-vinda, né? A gente precisa parar de querer rotular e dizer que veio daqui, veio dali. Não quero saber de onde veio, né? Estamos comentando porque a gente estava falando do assunto e o Zeca trouxe essa frase e aí fomos confirmar que ela vinha do budismo. Então, em função das coisas que Buda disse, juntando isso e aquilo, você vê que esse é um conceito explanado de forma moderna, um conceito budista, né? E é um conceito de vida, é uma regra do jogo, né? Então, assim, se você entender o que ele está querendo dizer e começar a atuar de acordo com essa nova compreensão, é algo que vai te fazer sofrer menos, né? Então, faz todo o sentido do mundo e ela sintetiza muito bem o que a gente tenha para explicar aqui. Só que a gente vai aprofundar, detalhar, esmiuçar para tentar vir de outros ângulos, porque senão era só falar a frase, então tá bom, terminamos a live aqui. Se isso resolvesse, muita gente já estava resolvida, né?
se o tema não fosse complexo. A coisa é simples, mas para chegar lá é que vai ficando um pouco complexo. Então, o que a moça colocou aqui para nós foi o seguinte: olha, senti a necessidade de fazer perguntas. Tudo bem, legal que ela fez, porque se mais pessoas estivessem fazendo perguntas com as dúvidas que têm, a gente teria mais facilidade de encontrar temas que fossem úteis para as pessoas. Então, estimula as pessoas que façam as perguntas, porque elas são sempre bem-vindas, né? Se ela está incomodando você, e você é um ser humano, provavelmente ela está incomodando muito mais gente e ela vai ser útil. A gente ter oportunidade de esmiuçar o tema aqui, vai ser útil para mais gente. Então, nesse despertar, ela está citando aqui, como ela se dirigiu aqui primeiro para mim, ela está falando do despertar do Tom Campbell, como ficam o bem e o mal. Eles fazem parte da mesma consciência? Se sim, e por que ela quer, ou a consciência, ao experimentar aqui, criou todos os conflitos que conhecemos como o mal? Então, como o Zeca falou, eu vou fazer uma abertura rápida, eu dei uma resposta para a pessoa por escrito, mas assim, né? Tem que ser algo curto, não dá para esmiuçar mais, então a ideia. E isso acabou dando ensejo a outras perguntas, então eu vejo que a pessoa ainda ficou com dúvidas, e apesar de eu ter explicado que era uma explicação sucinta, sumária e mental, né? Então, mental por quê? Porque eu e o Zeca aqui vamos tentar esmiuçar o melhor que pudermos, mas estamos transmitindo ideias para você. Ideias são coisas mentais, né? E você vai ter que absorver isso. Isso ou vai fazer sentido, porque você já tem experiência e vai te ajudar a dar sentido à sua experiência, ou você não tem essa experiência e vai ser só uma informação. Você talvez até compreenda o que eu estou dizendo, mas aquilo não cala fundo em você. Então, essa questão precisa ser entendida de uma forma mais profunda e ela precisa de prática para virar um conhecimento de verdade e não apenas mais uma frase, como a própria frase do Buda que a gente explicou, ok? E o Zeca falou num ponto interessantíssimo, que é a questão da dualidade. Então, esta realidade ela é dual porque para a gente ter percepções, experiências, porque é no contraste que a gente percebe alguma coisa. Como é que você ia perceber a luz se só existisse a luz? Você ia ver sempre tudo o tempo todo iluminado e você nem saberia o que é luz se não houvesse a escuridão. Então, assim, de dia é escuro, de dia é iluminado, de noite é escuro. Então, você percebe que tem uma diferença. Então, você percebe a claridade por causa da escuridão e a escuridão por causa da claridade. Então, a única forma de criar uma realidade que você perceba as coisas, né, e possa ter experiências é ter nessa realidade que tem todas essas graduações aí e em que você experimenta de tudo, né? Como é que você saberia se alguém é bom se você não soubesse o que é ser mal também, né? Para dar um exemplo, como é que você saberia o que é coragem sem saber o que é medo? Seria apenas a única coisa existente e você nem conheceria a outra e nem teria opção. Então, você tendo a opção, experimentando uma, experimentando outra e escolhendo como é que você vai atuar, é no contraste que você tem essa percepção, ok? E outra questão é a seguinte: tudo que ocorre aqui, né, uma das primeiras coisas que eu expliquei para ela, e que a gente já teve chance de conversar antes, que nesta realidade, o cenário, vamos dizer assim, o cenário é benigno, né? O cenário do jogo é todo positivo: o céu, o sol, a lua, as nuvens, o azul, o mar verde, né? A temperatura agradável, né? Tudo aqui, o universo, né? Aquele fundo, a Via Láctea, as estrelas, né? Tudo é lindo no cenário. O palco é lindo. A fonte provê um palco lindo. E ela provê a evolução de avatares biológicos e que a gente vem habitar o avatar biológico, pilotar o avatar biológico, o corpo, né? A consciência que nós somos, o eu real que nós somos, como diz o Zeca, ele pilota aqui e até se identifica, que são temas que já foram discutidos em outras situações, mas a gente tem a questão de que tudo que acontece aqui não pode ser atribuído à fonte. Então, as pessoas ficam tentando dizer por que a fonte deixa isso acontecer. Bom, a fonte cria um ambiente de experimentação, de forma breve, para ser enxuto, e no ambiente
experimentação, existe de tudo, tudo é possível nas duas direções, em qualquer aspecto. Então é um ambiente dual. E eu estou experimentando isso, e experimentando que eu descubro o que é uma coisa, o que é outra, e aí eu posso fazer uma opção consciente por um ou por outro, né? E progredir, crescer. Então, isso é necessário para a experiência, né? Mas, como a gente sempre diz aqui também, essas coisas todas se passam com os personagens. Com o personagem que eu sou, eu sinto dor, eu tenho finitude, eu comecei num momento e vou terminar em outro. Então, todas essas coisas são do personagem, né? Mas, assim, bom, se eu me aprofundar demais, não acabo mais. Então, é, é, e ninguém mais fala aqui, né? Mas então, nesse aspecto, é assim, a situação está aqui e é experimentando tudo isso que a gente vai ter condições de optar, escolher, aprender, crescer. E isso, numa primeira pincelada, é o que eu teria para dizer, num primeiro momento, para a pessoa tentar compreender, ainda que intelectualmente, para poder buscar isso mais profundamente. Manda ver aí, Zeca. É, e, na verdade, assim, esse bem e o mal são classificações que a gente dá, né? É a maneira que a gente encara a vida. E eu, depois de já bem maduro, né, já com os cabelos brancos, é que eu fui entender como que esse processo de autoconhecimento se dá, né? Então, as coisas que acontecem no presente, elas nos mostram o que a gente tem que olhar para o passado. Se não acontece nada na minha vida, eu não conserto nada que eu preciso consertar para poder seguir em frente, entendeu? E fazendo essas correções no meu sistema é que eu consigo evoluir. Então eu vou ganhando habilidade através dos desafios que a vida vai nos trazendo, quando eu lido com esses desafios com esse olhar. E o que eu vejo? Toda vez que vem um desafio, eu falo, tem algum recado para mim. Isso é a dor inevitável. O sofrimento vai ser como é que eu vou lidar com aquele desafio. Esse é opcional. Se eu uso aquele desafio para olhar para dentro, para corrigir alguma coisa em mim, o sofrimento ele diminui ou quase desaparece, porque você deixa de focar naquela dor e você vai olhar para dentro de você para ver o que que você realmente precisa fazer com aquilo para você evoluir. Então esse sofrimento ele é deixado de lado. E o que que a gente normalmente faz? A gente passa por alguma coisa que nos traz dor, que desperta algum tipo de sofrimento, e a gente alimenta aquele sofrimento. A gente fica naquele sofrimento. E aquela dor se estende pelo tempo que a gente quiser, porque é tudo dentro da nossa cabeça. Eu posso passar sentindo a mesma dor o resto da minha vida, né? Uma lembrança qualquer que fique remoendo na minha cabeça, e aquilo não vai acabar nunca. Então, aprender esse processo de que sempre tem alguma coisa relacionada ao teu passado que você pode olhar fazendo uma conexão com o que está acontecendo no presente, te liberta desse sofrimento. E esse, para mim, é um dos aprendizados mais importantes que tem, né? Tem um livro que eu gosto muito que se chama Não Temas o Mal, que fala exatamente esse processo, né? Uma moça chamada Eva Pierracos que recebeu, tem lá umas histórias sobre o livro, né? Era ela e o marido, e eles ficavam ali, e ela era médium e recebia aqueles ensinamentos, mas é de uma riqueza de detalhes, e ela coloca isso. Descobrir que o presente está sempre conectado com o passado, e por esse incômodo, essa dor, seja lá que tipo de sofrimento que você esteja passando, você conseguir fazer essa conexão é a maior bênção que você pode ter em relação a isso, porque muda completamente a tua maneira de encarar a vida. Não sei se você conhece essa Eva Pierracos, mas é fantástico. Eu conheço de nome, mas Uhum. nem neste momento, porque assim, já devo ter visto alguma coisa superficialmente, porque o nome não é estranho, mas eu não conheço profundamente. É Mas imagino que Patchwork é o nome do trabalho dela, chama Pet, Patchwork, é Caminho do Trabalho. Patchwork, Pets, Patchwork. é, Uhum, exatamente. legal.
É por E isso que, ela assim, vai fazendo essa conexão. esse É. nome ainda é menos estranho que o nome dela. O nome dela não é É, esse nome é estranho. mais famoso. Esse nome é É, mais famoso, por isso que eu eu acho que falei. já ouvi talvez isso até na empresa, o pessoal de RH falando alguma coisa, não sei se teve algum tipo de treinamento, alguma coisa, o nome não me é estranho. Agora, É, outro ponto interessante também que tem sobre essa questão que é importante ressaltar, né? A gente está falando de dor, né? A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. E precisa chegar lá e compreender isso. Mas a dor também vai ter duas coisas. Olha, se eu bater com a canela, né? Se eu cortar um dedo, é uma coisa, não é disso que estamos falando. Essa dor é inevitável, salvo com acupuntura ou anestesia, né? Não é, é, não sim, não tem como você fugir disso enquanto você estiver dentro do personagem. Então, assim, porque tem muita sim. gente, parece brincadeira, né? Mas tem muita gente que pensa que porque o sujeito se iluminou. Bom, assim, iluminar é uma forma de despertar ou alguma É, coisa assim. A gente tem tentado trazer para as pessoas que é uma compreensão mais profunda de entender que isso aqui é um jogo, que a realidade é muito maior do que isso, que eu sou mais do que o avatar, né? O avatar é uma oportunidade de experiência, então, e isso é um processo. Então, esse despertar ou essa iluminação não é essa coisa sobrenatural que muitos imaginam que seja, que vai bater um raio de luz em você e daí para frente você vai sair flutuando, né? Você vai poder sair pela janela, sabe? Você está sujeito a sofrer acidentes, a se machucar, a ter doenças, né? Então isso não te torna um super-humano, ele te torna, de certa forma, pela outra parte que a gente pode explicar, né? Em comparação com o ser humano normal dormente, né? Zumbi, eu costumo dizer que está zumbizando por aí, é. você até pode se dizer que você vai estar olhando, né? E vendo bem mais longe e compreendendo melhor as coisas como são e tendo uma possibilidade de ter uma qualidade de vida melhor, mas nesse campo da dor física, esquece, né? Não é isso, não é esse tipo de mágica que vai ocorrer, né? Agora, a dor psicológica que vem do pensamento da situação, se você for olhar durante a vida, 90%, se não mais, da dor que você tem é a dor psicológica criada pela sua mente. É o que você pensa sobre o que se passou, ou o que está se passando, é que está te gerando a dor. Às vezes, por antecipação, imaginando o que vai acontecer quando acontecer isso, porque vai acontecer aquilo, porque eu vou ver desse jeito, porque vou ouvir isso, vou ouvir aquilo. Quer dizer, é sempre a sua mente, né? Por quê? E um exemplo drástico e radical é o seguinte, né? Se você bater com a cabeça e tiver uma perda de memória, todos esses problemas desaparecem por mágica, junto com a sua memória, vai tudo embora, porque é tudo mental. Se você não lembra de nada, você não tem mais problema, acabou-se, né? Então, se você a dor no joelho continua, mas você nem sabe o que é aquilo. Você está sentindo alguma coisa, vai te incomodar e você não sabe. Se for uma perda de memória total, nem sabe o que é aquilo, né? Então, uma coisa separando da outra. E a outra que a gente pode tratar aqui, que vai tratar, né, que estamos tratando já, é essa questão da dor, do sofrimento psicológico, né? Independente uma coisa é a dor física e outra coisa é a dor causada pelo sofrimento psicológico, aquele que você mesmo se atormenta, né? É você sozinho, acredite, é você sozinho que está se atormentando, né? Então é dessa que nós estamos procurando falar aqui. E essa uma das coisas, né? Porque aqui o tema das terças é regras do jogo, né? Regras do jogo da vida, né? E se você começa a perceber mais que isso aqui é como um jogo e que isso aqui é virtual, então o personagem, quem sente a dor na topada do dedo é o personagem. Você vamos dizer, você sente isso. O único que sente qualquer coisa é você, óbvio. Mas você está sentindo isso através do personagem. Se o personagem não tivesse dedo e não tivesse nervos, né, no avatar, você não sentiria nada. Então, eu estou falando do personagem nesse sentido, mas você é que está dentro do personagem, tendo os sentimentos, as sensações, as percepções, os pensamentos, é a consciência. Está identificada com o personagem, é outro tema de sofrimento, mas, numa primeira instância, se você é que nem um sonho, né? Imagina,
por mais que você tenha tido alguma dor ou alguma lamentação ou criado algum problema mental para você mesmo, quando você dorme, tudo isso se apaga na maioria das vezes e você vai ter um sonho que às vezes tem algo a ver com o dia a dia da sua vida e muitas vezes não tem nada a ver e é uma coisa completamente diferente. Você nem lembra de quem você é aqui, você é um outro personagem lá e passando por uma outra história e você não lembra se doeu, se machucou, se está preocupado, se não está. É claro que se a gente tem preocupações e leva essas preocupações para a cama e para o sono e não tem um sono tranquilo, muitas vezes a gente vai sonhar sobre isso, né? Vai sonhar com aqueles problemas e às vezes vai tentar resolver isso no sonho, às vezes tem até alguma inspiração, né? Mas, em geral, quando você está no sonho, você não lembra que, sabe, fulano morreu, fulano está doente, a conta no banco está vazia, você não lembra de nada disso no sonho, né? Você vai para lá e acabou-se. Por quê? Porque você não está vivendo no mesmo personagem, na mesma história. Então, por mágica, os problemas parecem que desaparecem. Então, o fato, resumindo, de você ter consciência de que está jogando, que é você e que está passando por um personagem, experimentando o enredo, que você decorou as falas, por assim dizer, e está aí interagindo, né? Isso já te põe um pouco para fora da situação de dor. E como o tema é mental, né, você está percebendo que você não é a sua mente, não é os seus pensamentos, não é aquele monte de besteira que você pensou, você vai ficando atento, vai limpando esse terreno e vai procurando sofrer menos. Faz sentido, Zeca? Zeca? Total sentido. É essa identificação com o personagem. Ué, tô aqui, tô falando. Tá ouvindo? Tô. É que a imagem não. Mário, tá ouvindo? Tô te ouvindo, mas a Alô? imagem tá truncada. Agora, troquei de rede de novo aqui, então. Troquei novamente a rede. Tentando. Você deu uma congelada? Deu uma congelada? Troquei É. de rede de novo. Vê se melhorou. A voz está Melhorou? contínua. A imagem está de tranquinho, mas tá viva. Tá melhor. Tá viva? O que eu estava falando, não sei se deu para ouvir, é que é esse apego, né, que também é um conceito budista, né, de você se apegar, esse apego ao personagem é que é o motivo de todo o sofrimento. Então, a gente está falando aqui de regras do jogo, e você falou de despertar, né, que é uma palavra que é confusa muitas vezes, mas o primeiro despertar é despertar que você está num jogo. E depois você vai despertar entendendo que você não é aquele personagem que você acredita que você é, né? Então, isso é um pouco confuso a princípio, até que você comece a se familiarizar com isso e possa entender quem é o personagem, quem é você, né? E o personagem, ele vive uma história, que eu já falei aqui, que é uma novela. E como uma novela, ela é cheia de altos e baixos, né? E de dramas. E a novela tem isso, né? E você se identificando com essa novela do personagem, você vai sofrer muito. É assim que funciona. Então, o desapego, que é um conceito budista, ele, adaptando aqui para o nosso jogo, é você se desapegar do personagem, né? Você tem um personagem que é necessário, que foi criado para você viver aqui essa experiência, mas você não pode acreditar que você é esse personagem. Tá dando para ouvir aí, Mário? Tá sim. Ah, tá. Então, essa identificação é o segredo do jogo. Eu divido aqui em três fases, né? Eu tenho esse meu livro chamado Jogo da Vida, e a primeira fase é a construção do personagem. Porque esse personagem precisa existir para você ter a experiência. Você precisa ter um nome, você precisa ter relacionamentos, você precisa ter uma história que vai te fazer possibilidades de você se relacionar com as outras pessoas. Mas você precisa se separar desse personagem. Na hora que você consegue se separar desse personagem, você começa a se desidentificar dele. E aí você vai para a segunda fase do jogo, que é justamente você acordar daquela história que você está vivendo, que você acha que é real. Mas ela é só uma história mental. Então, é muito semelhante a você assistir um filme
e ficar sofrendo por causa daquele filme. Por mais bem feito que o filme tenha sido feito, por mais envolvente, por mais que ele tenha tocado os teus sentimentos, mas você não vai sair do cinema e vai ficar sofrendo porque um personagem é, sofreu lá no filme, morreu, aconteceu alguma coisa, a mulher abandonou, sei lá o que aconteceu com aquele personagem que foi triste ali. Você sabe que é um filme. Então aqui é a mesma coisa. A gente está num jogo. E esse jogo, ele tem um filme. Cada um de nós tem o próprio filme nesse jogo. A nossa própria novela. E a gente acredita nessa novela. Ao acreditar nessa novela, a gente sofre. Esse é o motivo de ter sofrimento. Porque a novela, ela vai se desenrolar da maneira que ela tem que se desenrolar e vai ter dores e fricções e conflitos, como toda novela. Senão não é uma novela. Se fosse simplesmente uma página em branco, você não vai ler um livro de 200 páginas que todas as páginas estão em branco, né? Então, tem que ter uma história. E cada um de nós está aqui vivendo uma história para absorver alguma coisa que vai ficar com a gente, mesmo depois que a gente não está mais aqui. Mas não é a história que a gente vai levar daqui. Aquela história é só uma história. Ela é só uma ferramenta para você viver as experiências e lidar com as energias que você tem que lidar e fazer o processo de evolução que você tem que fazer. Então, quando você começa a despertar, o segundo despertar, né? Eu falei que o primeiro é entender que você está no jogo, o segundo é entender que você não é o personagem, e o terceiro é que você não é a história daquele personagem. Isso é muito profundo, mas isso vai te libertando de todo o sofrimento, porque o sofrimento é do personagem. E você pode ter a dor, mas quando você sente aquela dor e você entende, não, eu estou no filme, eu estou no jogo, isso é um personagem, não sou eu não sou isso, você vai se separando da dor. E aí a dor não pode te atingir. Ela te atinge porque você está identificado, né? E quando você começa a usar essa dor, como eu falei no começo, para procurar coisas em você que podem ser melhoradas, aquilo, na verdade, vai se transformando numa bênção, né? Porque quando você faz esse processo, você expande, você fica maior, você tem mais entendimento dentro do jogo, você fica mais forte, você aprende a lidar melhor com todo mundo, e isso vai te trazendo mais qualidade do teu ser real e você vai se sentindo cada vez melhor. É isso, Mário? É Tá isso aí, é concordando isso aí. aí? E, e- e- Então, assim, uma das partes da pergunta, da multifacetada pergunta, é assim: como fazemos com isso? Não É, sabemos jogar? Assim, a resposta é dura e seca, assim, não sabemos jogar, né? sim. Se você estivesse sabendo jogar e compreendendo o jogo, né, você não estava sofrendo do jeito que está. Então, qual é a solução para isso? Adquirir autoconhecimento, é perceber mais de si, é buscar mais profundamente, é procurar despertar para isso, para esse fato de que nós não somos o personagem, nós não somos a historinha dele, e ter uma consciência profunda daquilo que nós somos, meditar, entrar em contato com o ser que você é, se observar, né? Saber o que é que se passa por você, tipo pensamentos, sentimentos e sensações dos cinco sentidos, né? Isto é o que você está experimentando. Se você está experimentando, você não é nada disso. Então, o que você é está lá atrás olhando. É que nem a tela do cinema. Será que a tela do cinema sofre por conta do filme que passa nela? Não, né? E a consciência tampouco, né? Agora, se ela está identificada com o enredo, né? É exatamente o exemplo que você estava dando lá. Você sofre, chora e o filme acaba e você fica pensando naquele sofrimento, naquele trololó, naquelas desenrolares que ficaram potenciais para o filme 2 e filme 3, né? A continuação, o retorno, Continuação. o ataca, É, ataca novamente, né? Então, tudo, é, tudo toda a aquilo historinha. e você É, fica sofrendo mentalmente, né? Já imaginou se a tela do cinema pudesse perceber, se confundir com a história do cinema, do filme, e ficar sofrendo por causa daquilo? Quanto sofrimento a tela de cinema já ia ter tido? E você não é diferente da tela de cinema, metaforicamente, não é. Você é onde tudo isso está sendo construído, esse enredo todo, né? Você está vendo seus pensamentos, está vendo seus sentimentos, está vendo suas sensações, e
está experimentando tudo isso. Agora, quando você não se identifica, retomando o que o Zeca disse, você sabe que você é o ator interpretando o personagem, você não vai ficar bravo com o outro ator que te xingou lá no set, você vai fingir ficar bravo, pode até ser, você vai fingir reagir, mas você não vai. Então, assim, você pode escolher reações menores, né? Você não está preso pelo que nem um ator, pelo script da peça. Você, quando melhora a sua qualidade de jogo, alguém te xinga no jogo, você sabe que o outro é um ator, que você é um ator, deixa esse cara falar. O que isso te incomoda? O que o xingamento dele resolve para você? Você vai tomar satisfação para quê? Veja, o fato do cara te xingar, ou em particular, ou principalmente em público, demonstra o grau de falta de conhecimento, para não dizer no seco, a ignorância do sujeito. E aí o que você vai fazer? Igualar, nivelar por baixo e começar a debater para provar que ele é ignorante, que ele é burro, que ele é estúpido, ou que ele é mais daquilo que ele disse do que você, né? Assim, e vai se desagradar, vai sofrer, vai estragar o seu fígado, né? Vai estragar o seu almoço, a sua digestão. Para quê? Né? Não vale nada, né? É como eu disse, É, naquele momento você perdesse a memória, você nem sabia o que ele tinha dito para você. E isso que sobrou é o que você é ainda. Você ainda é o que você é, só não está lembrando do fato, dos detalhes. E aí já não te incomoda. Então, se não te incomoda porque você não lembra, que tal simplesmente esquecer? Se o negócio não presta para nada, esqueça. Né? Concentre-se naquilo que é útil e positivo para você. Tem algo de bom na conversa para você? Tem algo para você aproveitar e levar para a vida, para você experimentar na sua experiência? Ótimo, aproveita. E se não tem, literalmente, como diz, né, no ditado popular, entrou por aqui e saiu por aqui. É mais fácil falar, um monte de gente já está pensando isso agora. Ah, para você é fácil falar. Para qualquer um é fácil falar. E para qualquer um é difícil implementar. Mas a gente tem que persistir. E assim, a pessoa que eu já fui, né? Teve uma época em que eu me lembro que eu, em casa, a minha mãe costumava falar, e eu meio que a gente era meio parecido com a minha mãe, e ela falava, nossa, eu queria tanto ter uma resposta, porque as pessoas falam as coisas e eu fico assim, ah, não tenho resposta. E eu ouvi aquilo, e aquilo também me incomodou, né? E aí eu fiquei pensando sobre aquilo e comecei a falar, não, eu vou me desenvolver para ter resposta. Então, alguém falava uma merda, eu já retrucava. Fui ficando tão bom nisso, nessa ignorância, que às vezes eu já estava retrucando antes de a pessoa falar. Eu já imaginava o que ela ia dizer e já soltava e dava o tiro antes. Já entupia o cano do revólver dele com meu tiro certeiro. Aí, claro, né? Claro que eu me desenvolvi, qualquer coisa que você treina, inclusive ignorância, você vai ficando bom nela. Mas em algum momento eu percebi que eu tinha passado da linha, falado coisas que não valia, assim, me adiantado e criado um problema onde não existia, e para a pessoa e para mim, porque a pessoa nem estava pensando em dizer aquilo, mas eu já estava imaginando, né? Por antecipação. Então isso é comum, porque você constrói um mundo no pensamento, na imaginação, você imagina a coisa preta, imagina que o outro vai te atacar, você já falou disso aqui algumas vezes, e você já se prepara e às vezes se ataca com antecedência, com velocidade. E aí chegou um momento que eu resolvi abdicar disso. Eu falei, nossa senhora, né? Chegou um momento da vida que eu percebi o tamanho da ignorância que era e que eu estava muito melhor quando eu não sabia retrucar do que depois que eu descobri. Né? Eu podia ter vivido uma vida mais feliz. Não ia perder meu tempo, porque eu nem tinha a velocidade para aquilo. Mas, como tudo, isso é uma brincadeira, né? Eu fui fazendo aquilo e evoluindo naquilo que eu descobri a ignorância que aquilo era, porque eu pratiquei. Pratiquei, descobri que era ignorância, depois abdiquei. Escolhi não praticar mais. Então, isso cobre também essa questão do lado positivo e negativo das coisas. Como é que eu vou saber o ruim daquilo se eu nem sei o que é e eu nem sei fazer? Eu fui lá, descobri, usei, fiquei bom e descobri que era um absurdo ficar fazendo aquilo e agora eu opto por não fazer na maioria dos tempos, das vezes, quando eu posso, né? Quando eu estou consciente, quando eu estou presente. Meu, sabe? Não afeta nada. É o que você. Como é que é? Se você tem um problema comigo, faça favor de vir buscá-lo, porque ele não é meu.
Essa foi uma frase que eu vi essa semana que eu adorei, né? É que nem aquela É, outra do Simpson, né? Ele fala assim: a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. quem eu quiser. Mas essa é horrível, não serve para nada. É, Mas essa outra é boa. Essa outra é muito sim. boa. Na verdade, assim, claro que a gente está falando aqui e as pessoas podem estar, como o Mário comentou, é fácil falar, mas na hora. Mas uma coisa que é um aprendizado que a gente precisa olhar para ele de verdade é que se alguma coisa te incomoda, seja uma situação, seja alguma coisa que a outra pessoa falou, independente do que seja, se você sentiu alguma dor, é porque tocou em algum ponto teu que você precisa olhar. É como uma ferida, né? Se eu tenho um corpo que não tem ferida nenhuma e eu esbarro em alguma coisa, eu não, eu vou sentir uma dor tranquila. Mas se eu estou com uma ferida aberta, infeccionada e esbarro, a dor é muito grande e aí vai me incomodar. Então, se você está sendo impactado por algo que alguém falou, por alguma situação que aconteceu, e aquilo te tira do teu centro, é porque tem alguma ferida emocional guardada que precisa ser olhada. Então, isso é um sistema do jogo. O jogo funciona dessa maneira. É assim que a gente consegue ver o que está escondido dentro de nós e que precisa de cuidado, que precisa ser olhado e que a gente não está enxergando. Então, no momento que alguém tocou nessa ferida, ao invés de dar a resposta lá, como o Mário ficou treinando, você volta lá no ponto de dor e faz um caminho, e esse caminho, esse livro explica muito bem como é que ele funciona esse caminho. A dor do presente é a dor do passado. Então, se eu fiquei indignado, eu vou procurar outros momentos no passado que eu fiquei indignado ou que eu fiquei com raiva, até chegar num ponto inicial que é lá na minha infância, que provavelmente é onde se instalou aquela memória que está sendo tocada por aquela pessoa, por aquela situação no presente. Entendeu? Então você vira um detetive investigativo da tua própria vida. Isso é autoconhecimento na veia. Você vai rever as coisas que você passou, as coisas que te incomodaram, e você vai procurando, até que vai chegar num ponto que é o ponto zero. E ali você vai fazer uma cura, você vai entender por que que aquilo ficou guardado, escondido, porque no momento que você viveu aquilo, você não conseguiu lidar com aquilo. Então aquilo foi jogado para o porão do teu inconsciente pelo teu próprio sistema, que é muito inteligente e que não soube lidar com aquela dor, então ele conseguiu bloquear aquilo de alguma maneira, só que aquilo está ali. E situações, porque a gente está dentro de um campo eletromagnético, né? Então a gente tem que pensar em energias que têm vibrações e frequências. Essas energias, elas, por ressonância, elas se encontram novamente. Então, algo que está acontecendo aqui com uma determinada frequência conecta com uma frequência dentro de você. A gente está cheio de memórias guardadas dentro do nosso campo que estão vibrando. Nada está morto, nada está apagado, está tudo vivo. A gente vive num campo que tudo está vivo. Essa é uma lei do Kybalion, né? Que tudo está vibrando, tudo tem ritmo. E não para. Esse universo ele é um universo vivo. E você, que é um microcosmo, também está com tudo isso vivo dentro de você. Energia não se dissipa, ela se transforma, mas não acaba. Então a gente tem que entender esse processo e entender que é assim que o universo nos mostra o que a gente precisa ver. Às vezes, trazendo uma pessoa que vai falar uma coisa muito desagradável para você, mas que na verdade era uma coisa que vai te levar para um lugar que talvez você não conseguisse ir sem ouvir aquilo, né? Esse é um aprendizado do jogo. Como que esse jogo funciona? Ele funciona dessa maneira. Então, ao invés da gente brigar com aquela pessoa que está falando alguma coisa, ou atacar ela, ou até sair de perto, e acho até que você pode sair de perto se ela está falando alguma coisa desagradável, mas
leva para você esse entendimento. Por que que essa pessoa falou isso e me incomodou tanto? Por que que isso me doeu tanto? Porque ali vai estar um ponto de trabalho para você. Fala, É, Mário. não, perfeito. E um exemplo, aproveitando o gancho do exemplo desse negócio de se ofender e tudo mais, nesse caso, se eu paro para observar o que é que incomodava, o que é que, né, qual era a ferida, quando você tem uma necessidade de autoafirmação ante os outros, que precisa dar uma resposta, isso reflete uma insegurança interior. Você não tem um conhecimento de quem você é, uma segurança, uma tranquilidade interior. Porque se você está bem e a pessoa está falando, né? Se o que a pessoa está falando é verdade sobre você e é ruim, mas é verdade, então tudo bem. Eu sou, vamos dizer, eu sou inseguro, eu sou qualquer coisa, eu sou, sei lá. E eu sou, tá? E daí? Eu sou, estou bem. Eu sei que eu sou. O cara falou, não precisava ter falado, é uma grossura da parte dele, mas o problema é dele, né? E se não é É, verdade, menos importa ainda, né? Aí é que a opinião dele ainda importa menos, porque eu não vou ter nem o que fazer com isso. Quando for verdade, é como você disse, ainda é um presente, porque você pode, com calma, olhar aquilo com carinho e ver o que mais você pode burilar ali, né? Dar um brilho, esclarecer, iluminar, eliminar, né? E buscar, descobrir, né? Descobrir o medo que está por baixo da crença que ficou fragilizada com aquilo que foi dito, né? Então é um benefício. Isso não é, né? Em qualquer das. E tem é, aquela outra frase, tem frases que são maravilhosas que ficam, né? Uma vez a minha irmã disse, e ela me pegou, né, num ponto, isso aí é muitos anos atrás, e a gente estava naquela de, ah, não, a minha memória é boa, eu lembro disso, não foi assim que aconteceu, foi do outro jeito. Ela falava de um jeito, eu falava do outro. Não, não foi isso, foi aquilo. E aí uma hora ela parou assim, me desconcertou, porque ela estava buscando umas alternativas também, e naquele momento ela falou assim, tanto faz, cara, tudo bem. Eu prefiro ser feliz do que estar certa. Aquilo calou tão é, fundo em mim, eu falei assim, nunca mais, né? Se eu não tiver totalmente perdido, nunca mais ninguém me pega numa dessa aqui. Não pelo que ela disse, eu digo assim, eu não vou me pegar mais nessa situação. Eu quero saber disso também. Eu também quero ser feliz. Não quero, não faço questão é, nenhuma de que alguém aceite que eu estou certo. Eu sei que as coisas da forma como eu as vejo é como eu as vejo agora. À medida que eu evoluo, eu posso ganhar uma nova visão do problema e encontrar novas soluções. Então, o que eu vejo é o meu melhor agora. E seja o que for, eu não estou aqui para ficar esfregando na cara dos outros o que é o meu ponto de vista e que eu estou certo, porque isso é do ego. Né? É o ego tentando se afirmar por conta da insegurança de novo. Né? O medo de passar vergonha, sei lá o quê. Cara, não faz a menor diferença. Então, assim, não ajuda em nada. Então, eu prefiro ser feliz do que ficar perdendo meu tempo argumentando. é. Lição aprendida com a minha irmã mais nova. Você quer ser feliz ou quer ter razão? Na verdade, assim, isso também, a gente falou no começo, né? É o personagem. Então, você usa isso para você se separar do personagem. Porque quem é inseguro não é você real, Não, é não. o seu personagem que é inseguro. E ele é inseguro porque ele é programado. Então, alguma programação que ele foi, foi impactado na infância dele, alguma coisa que aconteceu que fez com que ele ficasse inseguro. E você olha para o teu personagem cada vez mais distante, vendo essas dores dele. Você vai conseguindo observar, porque ela se torna observável, né? Como o Mário estava falando, se a gente observa, não somos nós. Então, quando alguém faz alguma coisa que tem um incômodo e que você consegue olhar aquela dor, é uma maneira de você se separar do próprio personagem, que você está achando que é você, mas não é você. Não é que você não seja você, você não é quem você pensa que é. É essa confusão. Não é que você não seja nada. Você é alguma coisa, mas você não é o que você acha que você é, porque aquilo é o personagem. Então, a dinâmica maior do jogo, nesse momento que a gente está, é de se separar do personagem.
E tudo que acontece te ajuda a fazer essa separação, essa desidentificação desse personagem. E aí é para isso que as coisas estão acontecendo. Essa é o verdadeiro objetivo dos conflitos, das fricções, das guerras, de tudo que acontece no planeta. Isso tudo tem um propósito por trás. A gente precisa entender isso. Não está simplesmente acontecendo um monte de coisa aleatória nesse planeta, porque hoje o planeta resolveu se comportar dessa maneira. O planeta está o tempo todo, e todos que estamos aqui, nos mostrando o que a gente tem que aprender. É que a gente ainda não sabe usar todos esses acontecimentos para o nosso aprendizado. Então, isso que é um processo de evolução, a gente começar a olhar para o planeta e falar, estou dentro de uma escola de altíssimo nível, inteligentíssima e que ensina dessa maneira. Então, eu preciso aprender como é que ela me ensina, né? A escola é inteligente, os personagens é que são meio Não, ruins. não. Os personagens é a escolinha do professor Raimundo. Mas uma hora a gente vai evoluindo. Mas a Não. escola é inteligente. A escola é. O planeta inteiro é escola. Não é que você vai para a Veja, escola ali estudar. Não e é tem um essa. O sistema, planeta inteiro é escola. É. a beleza do sistema educacional do planeta é que assim, a É. gente cava nossos próprios buracos, individual e coletivamente. Então, a gente vai gerando com as escolhas e com a qualidade de ser, não é? Seja ela maior ou esteja ela em falta, né? A gente vai criando situações que vão gerar pressão, aí tudo bem. Individualmente, você pode dizer, pô, mas eu não concordo com nada disso, eu teria feito completamente diferente, mas assim, nós somos parte do conjunto e não somos maioria, e seja lá o que for de exemplo que demos, ainda não foi o suficiente, ainda não juntamos números suficientes, estamos onde estamos. E o planeta está mostrando a qualidade de ser mediana, né? E repetindo, às vezes, como países, estupidezes desta similar a que eu estava descrevendo que o ser humano individualmente comete, né? Ao longo da Sim, vida até que entenda mais do que está jogando, né? Tipo, o país X com o país Y, o país X acha que está certo em defender o dele, o país Y acha que está certo em defender o dele, então ele ataca por antecipação, aí o outro vem e faz a retaliação, né? E fica aquele tiroteio, e assim, não tenham, e não existe inocente nessa história, né? O país que hoje está falando eventualmente grosso, é porque ele já foi muito sugado no passado e também já sugou bastante, né? E o outro país, né, fez de tudo um pouco, né? Trapaceou e tudo, né? E tem um regime de um jeito, um regime do outro, eles ficam assim, é exatamente reproduzindo, né? Se você pegar o país X e o país Y, é como se fosse uma pessoa e outra. Eles estão atuando em grupo, né? A mente coletiva está atuando da mesma forma que a porcaria dos sim, indivíduos, a porcaria da sim, claro. qualidade dos indivíduos está refletida naquilo. Então, isso está gerando uma situação que vai fazer o quê? Se eu não aprendo pela oportunidade, pela busca do conhecimento por mim mesmo, pelo meu esforço, a situação que eu vou acabar gerando com a minha ignorância individual e coletiva é uma que vai me ensinar de volta aquilo que eu falhei em aprender até aqui. Então, o sistema é perfeito. Agora, Claro. mas o corpo vai sofrer, eu posso morrer, né? Pode vir uma bomba. Olha, pode acontecer de tudo aqui em função da baixa qualidade média do ser humano atual e das coisas que ele está fazendo. E também pode o jogo virar do dia para a noite, tudo bem, tá? Mas aconteça o que acontecer, lembre-se sempre do seguinte: no final do dia, é exatamente como num sonho, né? Aqui parece uma vida longa, sei lá se são 60, 70, 80, 90, 100 anos, e parece uma vida longa e tudo mais, mas isso aqui é um piscar de olhos para o ser que você é, né? Que a gente pode dizer quase que atemporal, porque por mais que o tempo passe lá, ninguém envelhece, a consciência não envelhece, a consciência tem todo o tempo do mundo forever, né? Então, isso aqui é um piscar de olhos. Quando você acorda desta experiência, é como se tivesse saído de um sonho, você vai lembrar do sonho, vai poder acessar os detalhes.
mas é um sonho. E aí você acorda e fala assim, perdi uma perna, levei um tiro no ombro, seja lá o que aconteceu, deu um terremoto, um furacão, um vulcão, não importa, né? Para você, para o ser que você é, e quando você está lá, está identificado e sabe que é aquilo, o que quer que tenha acontecido, de novo alguém vai dizer, mas ele está falando da boca para fora. Bom, quanto mais você se aprofunda e chega no conhecimento do que você não é, eu não fico feliz de ter uma interrupção desse avatar, porque eu ainda tenho muita coisa para aprender. E agora que eu comecei a aprender faz pouco tempo, faz uns 10, 12 anos. Até então eu meio que estava no rolo, né? Esse rolo que eu estou descrevendo, eu estava nele, né? Então, assim, eu quero aproveitar que eu cheguei neste ponto para avançar mais. Então, eu tenho toda a vontade de seguir aqui aproveitando que a oportunidade é ótima, tem de tudo aqui, e eu posso extrair mais conhecimento da experiência e estou aqui para isso. Eu finalmente, né? Para mim, despertar é isso, é você descobrir que é um jogo de oportunidade de aprendizado e passar a jogar no time de quem quer aprender, né? Porque isso colabora com o jogo e eu me sinto mais feliz porque estou percebendo as coisas como oportunidades. Então, vem uma oportunidade daqui, vem outra oportunidade dali, eu vou lidando, às vezes dou aquela distraída, dou uma cabeçada, aí volto no trilho de novo e bola para frente. Mas no final do dia, no frigir dos ovos, se acontecer o pior, nada aconteceu. Você acorda do sonho e vai poder ter, né, que vai poder ter outras experiências em outras situações, em outras realidades, em outros tempos, seja aqui ou em outra realidade. A consciência que você continua, né? A sua identificação, o seu personagem, né, que você está vivendo e que está identificado, é que deixa de existir, né? Você vai poder checar, vai ver, vai ter acesso, mas aquela história acabou. Você vai começar uma outra peça, um outro filme, uma outra novela, com um pouco de sorte, com um aprendizado, né? Por isso que o esforço de aproveitar aqui, o aprendizado é bom, porque ele não serve só para esta vida. Eu posso ter uma qualidade de vida melhor agora, e se eu levar daqui uma consciência mais expandida, ela vai entrar comigo na próxima oportunidade, seja ela qual for, eu vou estar jogando melhor, né? Agora, sempre será essa questão de despertar dentro do jogo é sempre um desafio. Só que quanto maior o meu grau de consciência, menor o desafio nesse aspecto. Mas o seu primeiro e grande despertar é dois momentos importantes da vida: quando você nasce e quando você descobre o que veio fazer aqui, né? Ou está em um jogo, o que está fazendo nesse jogo aqui. Então, É, eu acho que esse é um dos grandes momentos de virada, né? com certeza. Tem que entender que é um jogo, né? Então, esse jogo ele tem um sistema. E eu falo muito do meu professor de cabala, me lembrei dele aqui, ele falava assim: se esse jogo fosse simples e você fizesse uma coisa errada, por exemplo, uma coisa ruim, roubei e minha mão caiu, não tinha jogo. As consequências desse jogo demoram para vir, né? Então o cara vai lá e rouba e, porra, vai gastar aquele dinheiro e vai viver um momento ali de luxo, de comprar coisa, não sei o quê. Mas a consequência vai chegar em algum momento, só que o cara não consegue ainda fazer essa ligação, né? Porque é um jogo. Senão não teria jogo, né? Se ele roubou, a mão caiu, ele não consegue gastar o dinheiro, ele não vai roubar de novo, nunca mais. Senão vai cair a outra mão, cai a outra mão Você, e acabou a você história. deu um exemplo, eu já enxerguei uns e outros, né? Assim que a gente tem tantos exemplos aqui nesta realidade. Você olha e fala assim: esse aí já ia estar que nem uma minhoca no chão. Assim, É, pô, o cara não tá ia, lá, já não não tem ia, mais como, já corta, não tem corta, mais. corta, corta, É, corta. não Daqui a tem pouco o cara tá mais. lá. Mas exatamente, cara, ia estar pegando com a língua. Mas aí não teria o jogo, não teria aprendizado, não teria todo o processo. O processo é esse, só que agora a gente está começando a entender, né? Tudo tem consequência, é eletromagnético, é frequência, é vibração, né? Semelhante atrai semelhante. Então a energia que você coloca, você recebe de volta. Então você vai fazendo, apesar de você, às vezes hoje cai um negócio aqui na minha cabeça, eu falo, caramba, não fiz nada para isso cair. Fez. Lá atrás alguma coisa você fez.
porque o sistema ele não é uma pessoa com um caderninho anotando. Ele funciona sozinho. Não tem erro, não tem como Não, errar, olha, né? o É pior de atração e tudo, repulsão. o pior de tudo é isso, porque você não pode culpar ninguém, nem deve, nem precisa, É, né? Assim, o que a é, gente tem é que culpa, aliás, é um negócio que não existe, devia arriscar no é, vocabulário, porque o que existe é sim, responsabilidade. Você é responsável pelas escolhas que faz e pelas consequências delas, sejam quais forem. Algumas serão conhecidas e outras não. Por exemplo, se você começar a comer coisa com muito sal, sua pressão vai subir, né, e corre o risco de ter um. Então, assim, tem coisas que você faz e que você mais ou menos pode até imaginar onde vai dar. mapear. Tem outras que estão fora do escopo, você não enxerga. Você joga o bumerangue de um lado do prédio, e quando vê, ele chega do outro lado e vem pelo lado de É, lá e te pega. Então, assim, e não é questão de castigo e recompensa, também não é. Né? Então, não vamos fazer confusão. Né? É responsabilidade e a possibilidade de aprender com aquelas coisas. Porque você fez sim, algo porque você não tem determinado conhecimento ou sabedoria ou visão, e aquilo vai acabar frutificando numa oportunidade de você aprender sim, aquilo que você não tem. Pô, exatamente. tudo que acontece aqui é oportunidade de aprendizado. E é você É, mesmo que está semeando. Você é o é, responsável, não é o culpado, é o responsável. Não adianta querer é, atirar a culpa nas costas dos outros. Claro que também, né, nós vivemos numa sociedade, numa rede social, quer dizer, numa realidade virtual social. Não estamos sozinhos, tem várias consciências jogando. Estou eu aqui, o Zeca, você assistindo, e um monte de gente por aí dormindo, né? Mas estamos jogando em grupo aqui. Então, as coisas, que é uma forma de aprender, uma. Porque às vezes você faz algo para se dar bem, pode até não se dar bem, mas tudo que você faz vai implicar, impactar em alguém. Então, vai implicar na sua esposa, no seu marido, nos seus filhos, nos seus pais, nos seus vizinhos, nos seus amigos. Você está interagindo e eles também estão fazendo escolhas, estão impactando sua vida. Então, você começa a enxergar que a sua responsabilidade vai além daquilo que impacta apenas você, no que impacta o outro. E é assim que você vai aprender sobre o amor. Porque enquanto você for um ser, em geral, como somos, egoístas, você nem enxerga isto. Você não entende que é um jogo, não entende que é um personagem, não entende que as suas escolhas estão impactando também os outros. E que você também está sendo impactado pelos outros. Também ocorre, tá? Eu não estou dizendo que é 100%, mas assim, o grosso, até porque quem escolheu viver nessa vizinhança, fazer parte da família que faz, casar com quem casou, foram todas escolhas suas, ok? Então, e possivelmente até vir para a vida que veio para ter as experiências que veio ter, né? Muito provavelmente, né? Para não dizer com certeza, você tem essa responsabilidade. Agora, tem situações que são compartilhadas. Aí você escolheu estar aqui, escolheu estar com estas pessoas, e estas pessoas têm esta qualidade, estão fazendo aquelas escolhas, também estão impactando você, que também vão ser oportunidades de aprendizado para você. Então, a interação com os outros, ela é fundamental para aprender sobre amor verdadeiro. Amor verdadeiro não é sobre amar a si mesmo. Você precisa ter autovalorização, né? É uma coisa. Agora, outra coisa é amor, né? Amor não é sobre o umbigo. Amor é sobre o outro. Amar é para todos, né? E a gente está longe de chegar lá, qualquer um de nós, mas estamos sempre fazendo progresso, mas a gente pode saber intelectualmente, pelo menos saber diferenciar. É interagindo com os outros e vendo o resultado das escolhas que a gente faz para nós e para os outros, e dos outros para nós, que a gente percebe que a gente precisa atuar melhor. Então, ser mais cuidadoso, mais carinhoso, mais amoroso nas escolhas que a gente faz. Porque aí beneficia o ambiente todo, beneficia a todos. Sempre existe uma escolha que é a melhor para todos, né? E existe aquela escolha do próprio umbigo, onde eu quero que se dane o mundo, desde que eu me beneficie. Aí dá no que é, dá. Olha para o mundo e vê se você gosta. Se você não gosta, é sinal de que não gosta do enredo, bem dito, né? Porque o cenário é lindo, mas se você não gosta do enredo, sim. é sinal da média das escolhas que estamos fazendo. Me lembrou de outra frase também, que acho que é bastante conhecida, que é a plantação é opcional, a colheita não. É, Plantou, vai colher, não tem jeito, né? é. Então, você tem a opção de plantar o que você quiser, né?
Mas a partir do momento que você plantou manga, vai nascer manga. Plantou banana, vai nascer banana, né? Não tem opção. Você escolhe a sua plantação. Então, isso Então, é uma coisa que o sistema ele funciona dessa maneira. E ele é muito inteligente porque ele funciona por atração e repulsão. Ele atrai e repele as frequências. Não tem como enganar o sistema. ele funciona sozinho, não depende, ele Funciona, depende de não, ele você funciona nas sozinho. escolhas que você faz. Então, seja É a criterioso nas frequência que você escolhas, está colocando. mas não tem escolha ruim também no final, né? Porque assim, É. se a escolha que você fizer vai gerar consequência e vai gerar aprendizado potencial. E se você Sim, fizer é porque você não estava pronto para fazer outra, fez essa, é, e aí você, sim, claro, é aquilo que você precisava e é isso. Só e não no pode ficar final repetindo. tá tudo certo. Agora, É, de novo, então, resumindo a ópera, voltando para a questão principal, a frase nossa que a gente começou e vai titular aqui esse bate-papo nosso de hoje é a dor é, é, não como é que é? A não, a dor não dor é, é inevitável. a A dor é dor é inevitável. inevitável, O né? O sofrimento. sofrimento é opcional, porque é intelectual. É, É você que está desenvolvendo sobre a fonte daquela causa de dor. E claro que nós estamos falando de dor física, e essa é assim. Cuide o melhor possível do seu avatar, trate o melhor sim, possível para ter a melhor saúde, exercite, cuidado com o que come, cuidado com o que consome de música, de filme, né? E desenvolva bons hábitos, né? E tenha uma boa qualidade de vida para ter o mínimo de dor, ande com segurança, dirija com segurança, né? Evite a dor física, mas ela não sim, totalmente evitável e pode ocorrer. Agora, a dor psicológica é 100% mental, 100% mental. Você opta por fazer desse jeito porque não tem controle sobre a sua própria mente e nem entende o que é isso, né? Né, então, o sofrimento é opcional, é uma escolha, né? Como eu costumo citar sempre o caso extremo, que é o Frankl, Viktor Frankl, no campo de concentração. Ele sobreviveu, tinha um objetivo de vida, desenvolveu a logoterapia, entre outras coisas, e escreveu o livro O Sentido da Vida. Ele descobriu o que fazia diferença para quem tinha vontade de sobreviver e encontrava caminhos e sobrevivia, é quem tinha encontrado um sentido na sua vida. E quem não tinha, estava vazio, em branco, andando na banguela, a primeira leva de sofrimento levava o sujeito embora. Então, assim, ele provou, sobrevivendo ao campo de concentração e ajudando vários outros lá dentro a sobreviver, que essa questão mais fundamental da busca interior, de quem é e o que veio fazer aqui, esse tipo de compreensão é o que dá um sustento bom para você superar tudo isso. É uma visão mais ampla, né? É uma visão além, né? Mais próxima do que você realmente é, né? Do seu eu real, da sua consciência. E é o que te vai trazer alento e oportunidade de ter uma melhor qualidade de vida e ser mais feliz. Então, compreender as regras do jogo, compreender que é um jogo e buscar pelas regras, e é isso que vai te fazer um aprendizado, né? Aqui, outro ali, e você vai implementando e vai melhorando a sua qualidade de vida. Agora, não tem mágica para esse negócio de como fazemos com isso? Não sabemos jogar? Não. Se não sabe jogar, não sabe o que fazer, não sabe o que é um jogo, vai continuar sofrendo esse sofrimento mental, esse sofrimento psicológico. Então, é possível se livrar dessa parte do sofrimento? É todo um trabalho interior. Bom, acho que é isso. podemos É, dar um acho que está encerramento ótimo. É, por aqui. O assunto ele é profundo, ele pode ser é, revisitado outras vezes, mas sim, assim, está bem coberto hoje, acredito, e ele é sim. super importante. Então, acho que a pergunta foi bem. Ajudou a levantar nossa bola aqui para pôr em jogo. Ótimo. Foi ótimo, com certeza. Então, obrigado, Zeca, obrigado a todos, Obrigado, e Mário. Obrigado a todos. Até semana que vem. até a semana que vem. Esperamos que tenha sido mais alguns momentos proveitosos aí, úteis, para melhorar, ajudar a melhorar a sua qualidade de jogo, hein? E a gente só pode ajudar discutindo a respeito disso. Você que tem que tentar compreender e tentar pôr em prática, porque senão, só por nos ouvir falar, não vai resolver É, nada, não é verdade? tem que colocar em prática. É isso aí. Isso aí.
Valeu, forte Valeu, abraço, Mário. amigo. Boa noite. Para você Obrigado. também. Obrigado. Um abraço. Tchau, Obrigado a tchau. todos.